aquela decisão completamente correta do ponto de vista jurídico, que mesmo assim gerou um conflito que custou caro. Não estou falando de erro, muito menos de má-fé. Estou falando daquela decisão impecável, que chegou tarde, quando o problema já tinha virado processo, já tinha virado afastamento, já tinha custado meses de gestão de crise que poderiam ter sido evitados. Esse padrão tem uma causa específica, e é o que vamos conversar neste primeiro episódio. Eu sou Maria Madalena, advogada, professora universitária e mestre em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. Depois de 20 anos de advocacia e 10 de docência, percebi que o problema raramente está na decisão em si, está na lente com que ela foi tomada. É sobre essa lente que esse podcast existe. Quando direito, bioética e gestão operam como compartimentos separados, a organização desenvolve uma análise fragmentada. O jurídico enxerga o risco de processo. O gestor enxerga o risco de meta. O profissional de saúde enxerga o risco clínico. E quem enxerga o ecossistema, que é a interdependência entre esses três campos, que determina se a organização é sustentável ou apenas funcional. A diferença entre ser sustentável e ser funcional é o tempo. Organizações funcionais entregam resultado enquanto o ambiente permite. Organizações sustentáveis constroem as condições para que o ambiente continue permitindo. No Brasil, a judicialização da saúde cresceu de maneira alarmante. Não porque os gestores hospitalares falharam, mas porque a distância entre a decisão clínica, ética e jurídica criou um vazio e esse vazio foi preenchido por processos. O mesmo acontece nas organizações corporativas. Uma dispensa pode ser tecnicamente correta e virar ação por dano moral. Uma política de metas juridicamente válida pode virar afastamento por burnout. E agora, o burnout é a doença ocupacional. Um canal de denúncia formalmente estruturado pode não ser usado por ninguém, porque a cultura não garante segurança. Em todos esses casos, algo foi feito corretamente e algo foi ignorado. Gestores hospitalares colocam essa tensão com clareza. Como reduzir variabilidade sem engessar a atuação clínica na beira do leito? A resposta que o direito e a bioética oferecem juntos é diferente da que cada uma oferece sozinho. Onde a padronização ignora o sujeito e o cuidado, o passivo jurídico costuma encontrar espaço. Agora quero que você pense por um momento numa decisão recente que envolveu pessoas. Uma contratação, uma dispensa, uma mudança de política interna, uma resposta a conflito de equipe. Quando você tomou essa decisão, você tinha clareza sobre três coisas ao mesmo tempo? Critério ético que orientou a escolha, impacto jurídico e operacional e o efeito dessa decisão nos vínculos da organização? Se a resposta for não para qualquer uma das três, essa decisão talvez tivesse um custo que você pode ainda não ter percebido. A teoria do reconhecimento, de Axel Honneth, filósofo alemão que dedica sua obra à questão das lutas sociais, oferece uma chave que a gestão tradicional geralmente não utiliza. Dignidade é reconhecimento. Quando uma organização trata pessoas como instrumentos de resultado, mesmo sem perceber, mesmo sem intenção, pratica o que Honneth chama de reificação. A pessoa deixa de ser sujeito e vira função. E a reificação tem custo mensurável: rotatividade, afastamento, processo, crise de governança. Na gestão hospitalar, isso aparece quando o médico é tratado como executor de protocolo e não como sujeito da decisão clínica. Quando o financeiro analisa custo sem entender linha de cuidado. Quando a equipe que cuida não é ouvida na construção do modelo que vai gerir. A bioética entra aqui não como filosofia abstrata, mas como ferramenta de decisão. Ela pergunta antes de qualquer norma: essa decisão trata as pessoas como sujeitos
ou como instrumentos? Essa pergunta, feita antes da decisão e não depois do conflito, muda o resultado de forma mensurável. E o direito nessa leitura não é uma imposição, é uma técnica com caráter pedagógico, uma lente capaz de se interpor entre a lógica da produtividade e a dignidade. Os gregos usavam uma régua de chumbo que se moldava à pedra irregular, em vez de exigir que a pedra se adaptasse à régua. Chamavam isso de régua de Lemos. A norma precisa fazer o mesmo, não por relativismo, mas por precisão. A precisão de entender o que a norma protege e proteger de verdade. Vamos pensar agora no contexto corporativo. Uma organização recebe informação de que um colaborador está apresentando sinais de sofrimento. A resposta padrão qual é? Verificar enquadramento em licença médica, solicitar atestado, encaminhar para o médico do trabalho. Procedimentalmente correto, potencialmente insuficiente. Com a lente integrada, a análise adiciona 3 perguntas que o procedimento padrão não faz. Primeira, esse sofrimento tem relação com o ambiente de trabalho? A NR1 atualizada, que desde 2025, que entrará em vigor agora, inclui os riscos psicossociais relacionados ao trabalho no mapeamento obrigatório. Já exige que essa pergunta seja feita e respondida com estrutura. Segunda, qual o efeito do não dito sobre esse colaborador nos vínculos da equipe que observa? O que o modo como a liderança responde comunica para todos os outros? Terceira, a decisão de encaminhar para o médico do trabalho trata esse colaborador como sujeito, que precisa de apoio, ou como recurso, que perdeu eficiência e precisa ser avaliado. A conclusão com a lente integrada pode ser diferente da conclusão procedimentalmente correta. E é essa diferença que evita o afastamento prolongado, o processo e a perda de confiança que viriam depois. Agora vamos pensar no contexto hospitalar. Um hospital adota um protocolo de padronização de insumos para reduzir custos. A decisão passa pela área de suprimentos, tem validação financeira, está dentro do orçamento aprovado, procedimentalmente correto, potencialmente insuficiente. A análise com a lente integrada acrescenta 3 perguntas que o fluxo padrão não faz. Primeira, a equipe clínica que vai usar esses insumos na beira do leito foi consultada? A decisão de compra que ignora o desfecho clínico pode gerar um custo de internação prolongada que supera qualquer ganho de negociação. Segunda, o protocolo reconhece que na alta complexidade a norma precisa se adaptar ao caso concreto, onde a padronização engessa a atuação clínica, o risco assistencial e jurídico aumentam juntos. Terceira, a decisão foi tomada com governança necessária? Assistência, suprimentos e financeiro falando a mesma língua no mesmo momento? Eficiência que não passa pela bioética e pelo direito não é tão eficiente assim. É custo diferido. Ao longo deste podcast, vou desenvolver essa lente episódio por episódio, com casos reais, jurisprudência do TST, bioética aplicada e teoria do reconhecimento, em linguagem acessível para quem lidera pessoas. Os temas vão de direito do trabalho cotidiano, jornada, desligamento, metas, até bioética hospitalar, pesquisa clínica e governança de saúde, sempre com o mesmo fio condutor. O que essa análise muda na forma de decidir? Se este episódio fez sentido para o que você vive no dia a dia, a newsletter aprofunda cada tema por escrito, com casos, jurisprudências e ferramentas práticas. O link está na descrição. Isso é Maria Madalena Podcast. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!